Saudações, terráqueo! Bom, pessoal, hoje eu vou gravar uma leitura de um texto que eu escrevi em 2011, né? E que vem bem a calhar hoje, né? Começou a contagem regressiva para o impeachment da Dilma Rousseff. E a Dilma logo vai ser afastada pelo Senado, né? Apesar de eu ainda ter alguma esperança de que o Senado acabe melando e rejeitando esse processo de impeachment, e aí com isso a gente teria o povo realmente furioso nas ruas por uma revolução, por uma intervenção militar e pela restauração do Império do Brasil. Mas é uma pequena esperança que eu ainda tenho, né? Acho que o sistema já entendeu que precisa tirar a Dilma para o povo acalmar, para baixar a poeira e eles continuarem, os globalistas dominando o Brasil, né? E a gente não teve até hoje uma independência do Brasil, né? Continua como sempre dominado pelos globalistas, né? Como já era Portugal. Enfim, pessoal, é uma leitura de um texto. Quem me conhece, né, de mais recente, me conhece mais de ultimamente estar falando sobre política. Eu não tenho escrito muito ultimamente, faz tempo que eu não escrevo texto, nada, né? Já há anos já, mas eu criei o meu blog já faz quase 10 anos e comecei escrevendo assuntos aleatórios, né, meio ainda indefinido, né? E aí comecei a militar contra o feminismo, né? Quando comecei a perceber que a raiz dos problemas da sociedade de relacionamentos, né, em geral, o problema era o feminismo, aí eu comecei a militar contra o feminismo e com o tempo comecei a desconfiar que tivesse uma estratégia por trás do feminismo, que alguma coisa maior por trás do feminismo, que o feminismo fosse uma estratégia de guerra. E quando eu escrevi esse texto aqui, Vivemos o Auge do Feminismo, eu escrevi, como menciono aqui, inspirado num outro texto que eu li, que, se não me engano, agora eu não lembro, né, desse texto, mas se não me engano era um texto que comentava a posse da Dilma Rousseff, quando a Marcela Temer, esposa do Michel Temer, acabou sendo o foco das atenções. E chamou mais atenção e foi o assunto mais comentado sobre a posse da Dilma Rousseff, quando pela primeira vez uma mulher chegou à presidência da República no Brasil, chegou ao poder, né, que era o auge do ideal feminista, né, uma mulher no poder. E o assunto mais comentado foi uma mulher dona de casa, né, esposa do Michel Temer, né, jovem mãe, e por ser jovem, bonita, acabou chamando mais atenção, dominou a mídia, né, sobre a posse da Dilma. E aí eu tive essa inspiração para escrever esse texto, comentando sobre isso, né, na época eu ainda não conhecia o termo marxismo cultural, né, desconfiava que houvesse algo maior por trás do feminismo, mas não conhecia ainda o termo marxismo cultural. Não conhecia o Olavo de Carvalho só de nome, não conhecia, nunca tinha escutado nem lido nada dele, né, justamente por associar ele com a Veja, que eu nunca gostei. E também não era filiado ainda no PMDB, né, quando escrevi esse texto. Eu já pensava em me filiar a um partido para ser candidato em 2012, mas quando escrevi isso aqui eu estava pensando em me filiar no PV, né, justamente por ser um partido com uma proposta ambientalista, né, comparado com os outros partidos, era o partido que eu estava considerando mais, o Partido Verde, né, e não sabia ainda que o Partido Verde era comunista, ainda não tinha muito, aprendi muito, né, nesses 5 anos depois que eu escrevi esse texto, né, só para dar um contexto só, né, para quem me conhece de hoje, talvez estranhe algumas coisas aqui, mas eu ainda aprendi muito, tinha muito que aprender ainda quando escrevi isso aqui. E hoje não tenho escrito mais textos justamente porque os vídeos dão muito mais audiência, muito mais gente assiste os vídeos, é muito mais prático tanto gravar um vídeo quanto assistir, né? Muito mais prático do que escrever ou ler um texto, então não tenho escrito mais ultimamente, mas só para dar um contexto, né? E vamos lá, leitura, né? Vivemos o auge do feminismo.
Vivemos hoje em uma sociedade extremamente feminista, porém faz algum tempo que estou percebendo sinais que evidenciam que vivemos o auge do feminismo. Mas não se animem, feministas, pois tudo que sobe tem de descer, toda curva tem um pico e estamos no pico, o auge do feminismo. Atingido o topo, só existe um caminho, para baixo. O desgaste feminista é evidente, as mentiras feministas estão desmascaradas e o feminismo está entrando em decadência e logo será ultrapassado. Essa semana li um texto sobre a posse da Dilma Rousseff, ilustrada por uma foto que ilustra muito bem o momento atual. Dilma Rousseff é a primeira mulher a ocupar o cargo mais importante do Brasil. Uma grande ambição feminista, conquistar o poder, provar que são capazes de fazer qualquer coisa que um homem pode fazer. Conseguiram, e agora? Qual era o objetivo, além de provar competência? E no fim, a Dilma acabou provando incompetência, né? A total incompetência política, né? Acabou sendo um desastre. Nessa época aqui também, eu ainda não estava mais apoiando tanto o PT quanto durante a eleição, né? Eu apoiava mais o PT em época de eleição por considerar um mal menor do que o PSDB, né? E eu ter outras opções que eram fracas, né? A gente tinha que escolher entre o PT e o PSDB, e eu considerava o PT um mal menor, por isso eu apoiava o PT. Mas aqui já tinha passado a eleição, o vampiro do José Serra já tinha sido derrotado, eu achava que o PSDB já estava destruído, e aí comecei a fazer algumas críticas ao PT, mas eu ainda apoiava o PT nessa época, né? Existem muitas histórias de mulheres bem-sucedidas na carreira e infelizes, pois a vida particular, amorosa, vai mal. Não sei quanto a Dilma como ela se sente, mas a imagem de sua posse ilustra a situação de muitas mulheres exemplares do ponto de vista feminista. Carreira de sucesso e solidão. Ao contrário de todos os presidentes acompanhados de suas esposas, Dilma desfilou sozinha. E o maior destaque da cerimônia de posse foi a esposa do vice, Michel Temer, uma jovem loira e bonita, jovem mãe e dona de casa. A foto da posse de Dilma Rousseff, que ilustra uma conquista feminista, mostra duas mulheres, uma idosa e uma jovem, uma mãe dona de casa e uma mulher de sucesso na carreira profissional. Mas a dona de casa da foto não é a idosa, é a jovem. A foto ilustra o auge do feminismo, uma mulher no poder, mas também ilustra a decadência do feminismo. Uma jovem com o perfil que as feministas queriam exterminar, uma mulher que não trabalha fora, uma jovem mãe que se dedica a cuidar do filho e da casa, esposa de um homem de sucesso profissional que sustenta muito bem a família financeiramente sozinho. Michel e Marcela Temer são a imagem da família do passado, a família que o feminismo quase conseguiu destruir. Mas também representam a família do futuro, representam o ressurgimento da família em uma sociedade que vive o auge do feminismo, uma sociedade feminista que sofre as consequências das mentiras feministas, uma população que desde criança ouvia as mentiras feministas, assistiu à ascensão das mulheres no mercado profissional até chegar ao poder máximo. O feminismo prega há 50 anos que todos os problemas da sociedade são causados pelos homens, que o machismo era culpado por tudo. A sociedade se transformou nesses 50 anos. Homens e mulheres acreditaram nas promessas e compraram as ideias feministas. Mas transformar a sociedade machista em uma sociedade feminista não resolveu os problemas, pelo contrário. A sociedade entrou em colapso, os relacionamentos entre homens e mulheres estão em crise e a família está ameaçada de extinção. A depressão se tornou a maior ameaça à saúde pública em uma sociedade que depende de antidepressivos, especialmente entre as mulheres. O uso de drogas aumentou, assim como todos os problemas que as feministas acusavam o machismo como culpado. Quando a gente vê a propaganda, os ideais feministas de 50, 60 anos atrás, quando essa porcaria passou a ser promovida pela grande mídia, pelos globalistas, a gente vê que todas aquelas propostas, aqueles objetivos do feminismo são a realidade do mundo atual. E apesar da situação ter se deteriorado, dessa decadência social que o mundo vive hoje, principalmente o mundo ocidental que abraçou essa ideologia marxista cultural, a gente vê que hoje a gente vive uma sociedade feminista, só que como os problemas aumentaram tanto e a sociedade se degradou tanto, né, eles têm que continuar chamando a sociedade de machista, porque eles não podem admitir a desgraça que é o feminismo, né, por conta de propaganda marxista cultural.
Enfim, eu aprendi muita coisa desde que escrevi esse texto, mas ainda vale a pena. O resultado da sociedade feminista é o contrário do que o feminismo prometia. As mentiras ficaram evidentes. Mas as feministas não assumem a responsabilidade, pelo contrário, continuam culpando os homens e o machismo por todos os problemas da sociedade. O problema é que elas não podem mais fazer isso. Por mais que elas acusem alguns homens de serem machistas, do ponto de vista feminista, a sociedade era muito mais machista há 50 anos atrás. Os machistas hoje são minoria. Vivemos em uma sociedade feminista, vivemos o auge do feminismo, mas nossos problemas não acabaram, pelo contrário. Homens e mulheres estão sofrendo, crianças estão sofrendo, e quando pensamos no mundo há 50 anos atrás, só conseguimos imaginar o quanto aquelas pessoas eram felizes. Homens eram felizes trabalhando para sustentar a mulher amada e seus filhos amados, enquanto a mulher era feliz cuidando da casa e dos filhos, brincando com os filhos e aproveitando ao máximo cada fase de suas vidas, educando e ensinando suas crianças a viver. As preocupações da mulher estavam dentro de casa, dentro da família, enquanto seu marido cuidava de sustentar a casa e resolver os problemas. As mulheres, as feministas tinham muitas bandeiras, muitas exigências, muitos objetivos. Todos foram conquistados, as mulheres saíram de casa e conquistaram sucesso profissional, independência financeira. Mas não vejo mulheres felizes e comemorando suas conquistas. Vejo mulheres desesperadas e deprimidas, buscando terapias e vivendo à base de remédios. Nos discursos feministas contra a opressão masculina, temos a impressão de que as mulheres tinham grandes problemas com os homens há 50 anos atrás. Mas a verdade é que homens e mulheres viviam muito bem juntos e todos eram felizes, ao contrário de hoje. As famílias eram felizes e os filhos cresciam em um ambiente tranquilo e saudável, ao contrário dos jovens de hoje, cheios de traumas de infância e problemas psicológicos. As crianças eram felizes há 50 anos atrás, hoje é cada vez mais comum crianças com depressão. Tem muito mesmo. Até crianças tentando suicídio por depressão. Vivemos o auge do feminismo, uma sociedade feminista. Não adianta negar, as mentiras feministas não enganam mais ninguém, pois o resultado dos ideais feministas está ao nosso redor. O feminismo foi um desastre para a sociedade, um desastre para a família, para os relacionamentos, para homens e mulheres. Atingido o auge, só existe um caminho, e agora o feminismo está entrando em decadência. Faz algum tempo que desconfio que por trás do feminismo havia um grande plano. Acredito que o feminismo não foi apenas um movimento ideológico, uma revolução. Acredito que a sociedade ocidental foi vítima de uma conspiração feminista. Começou após a Segunda Guerra Mundial, a guerra que serviu para acabar com todas as guerras, ou pelo menos deveria. Essa era a propaganda para a guerra. Eu ainda não conheci o marxismo cultural, e conhecendo o marxismo cultural tudo faz muito mais sentido. E hoje eu sei que inclusive as duas guerras mundiais foram planejadas décadas antes, no século anterior ainda, né? No século XIX. As duas guerras mundiais já tinham sido planejadas, inclusive uma terceira que está se desenhando hoje, que era fundamental para a estratégia globalista da nova ordem mundial. Mas voltando ao texto. Se as guerras eram um eficiente instrumento de controle populacional, com o fim das guerras era preciso uma boa estratégia para conter o crescimento populacional. O feminismo era perfeito. Quase conseguiu destruir a família e os relacionamentos entre homens e mulheres, destruir o amor entre homens e mulheres, acabando com a vontade dos homens terem filhos. Afinal, enquanto a maternidade é fundamental para a mulher, a paternidade é um sonho apenas para homens apaixonados. Eu também ainda não conhecia sobre eugenia nessa época, e nem as pedras guia da Geórgia, com os 10 mandamentos da nova ordem mundial, cujo primeiro mandamento é justamente manter a população mundial limitada a 500 milhões de pessoas, o que hoje significa exterminar 6 bilhões e meio de pessoas. Então eu já desconfiava disso nessa época do controle populacional, mas não tinha noção da amplitude e da extensão, enfim, de toda essa estratégia globalista.
Enfim, o pessoal hoje, né, tem os desinformantes, né, infiltrados na sociedade, que vem chamar todo mundo que aborda esses assuntos de teóricos da conspiração, de malucos. Mas mesmo antes de conhecer esses assuntos eu já desconfiava disso. Simplesmente observando e analisando e enxergando a realidade. Isso está diante dos nossos olhos. E aí a gente descobre que realmente existem planos nesse sentido. Para terminar o texto: destruindo o amor entre homens e mulheres, destruindo a família, os homens não irão querer ter filhos. A família é a célula da sociedade. Destruindo a família, a sociedade entra em colapso, enfraquece. Destruindo a sociedade, fica muito mais fácil conquistar um país. Não é preciso uma guerra. Basta manipular e enganar, e nada mais fácil do que enganar as mulheres. Eu já gravei um vídeo também, como manipular pessoas, onde eu falo sobre isso, de por que as mulheres são muito mais manipuláveis do que os homens, né? Recomendo esse vídeo também. Elas caíram feito umas patas nas mentiras feministas. O feminismo não passou de uma conspiração para destruir o amor e a família. As consequências são evidentes e as mentiras estão sendo desmascaradas. A foto da posse de Dilma Rousseff representa o auge do feminismo. Uma mulher no poder, idosa e solitária, enquanto uma jovem mulher, jovem mãe e dona de casa, representa a decadência do feminismo, pois as mentiras feministas são evidentes diante da trágica realidade. A sociedade feminista é um desastre. O feminismo espalhou o sofrimento, destruindo a família, o amor e os relacionamentos, porque o feminismo nunca combateu o machismo, porque nunca existiu machismo. O que o feminismo chama de machismo é a verdadeira natureza humana, a verdadeira vontade de homens e mulheres, nossos instintos. Essa é a grande mentira feminista, contrariar os instintos naturais de homens e mulheres, uma grande farsa. Mas a verdade prevalece. O amor, a família e a felicidade resistiram ao feminismo. Daniel Coelho, 8 de junho de 2011. Esse texto em arquivo PDF, para quem quiser imprimir, está disponível no meu site, coelhovoador.net. Tem lá o texto em HTML, né, no site normal para quem quiser ler. E quem quiser imprimir, distribuir, entregar para alguém, tem o arquivo em PDF. Todos os textos que eu publico no site eu salvo e coloco o arquivo PDF disponível. Enfim, pessoal, acho que esse daqui acho que é um dos meus melhores textos, né? Tá bem simples, né? Tem uma boa síntese. E ainda, como eu disse anterior ao conhecimento sobre o marxismo cultural, eu ainda não conhecia nem o Olavo de Carvalho nessa época. E, enfim, pessoal, é isso. Vivemos o auge do feminismo. E quando eu escrevi isso daqui, eu ainda apoiava o PT, votei na Dilma, fiz campanha coloquei banner no meu blog, tudo da campanha da Dilma, e por isso, para ajudar a limpar a besteira que eu fiz apoiando o PT e compreendendo a estratégia das tesouras entre PT e PSDB, durante os últimos 5 anos eu venho combatendo com muito mais força o PT, a estratégia comunista, a estratégia globalista, e buscando conhecimento para não ser enganado de novo. E é por isso que eu falo e compreendo as palavras do Dr. Enéas Carneiro e de Jesus também. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e apenas o conhecimento liberta o homem. Eu já fui enganado, eu já me enganei no passado por falta de conhecimento, e por isso deixo o recado. Eu procuro divulgar um pouco do que eu venho aprendendo nesses anos, mas não busquem conhecimento, pesquisem, vão atrás de informação e cuidado com os desinformantes infiltrados na sociedade, a serviço do mal, a serviço das forças das trevas que buscam essa nova ordem mundial, e fazem isso através de propagandas politicamente corretas, né, declarando boas intenções justamente para enganar as pessoas que estão bem intencionadas, né. Então, busquem conhecimento e não sejam ingênuos, não sejam enganados. E cuidado com esses subversivos que, com propagandas de boas intenções, né,
O PT é uma boa lição disso, né? Eu nunca fui esquerdista, nunca simpatizei com o comunismo, mas eu acreditei nas boas intenções do PT, mesmo sendo contra a ideologia deles. Acreditava que no fundo tivessem boas intenções, que fossem contra a corrupção, pelo menos isso, e por isso eu apoiava o PT. E hoje a gente está aí na contagem regressiva para o impeachment da Dilma Rousseff. Eu não esperava que o feminismo fosse ser destruído ideologicamente em tão pouco tempo, quando escrevi isso aqui, e nem imaginava que a Dilma Rousseff fosse acabar assim, e a gente está hoje nessa contagem regressiva nos últimos dias para o afastamento da Dilma Rousseff, com a abertura do processo de impeachment no Senado, e tomara que ela não volte mais a assumir a presidência, e com isso o Michel Temer vai assumir a presidência, e a gente está contando os últimos dias da presidência da Dilma Rousseff, e também o feminismo está moralmente destruído no Brasil. Quando escrevi isso aqui, acho que ainda não tinha, nem a Sarah Winter ainda não tinha aparecido em público, ela que se tornou a feminista mais famosa do Brasil e hoje passou a lutar contra o movimento feminista e desmascarar também o movimento feminista e apoiar o Bolsonaro também, né? Enfim, pessoal, o feminismo está destruído moralmente, ideologicamente no Brasil. E parecia inacreditável há 5 anos atrás que o feminismo e que o PT fossem ser destruídos tão rapidamente, né? Afinal de contas, vem o ditado de que a mentira tem perna curta, e o feminismo e o PT foram uma grande mentira, uma grande farsa, assim como todo o marxismo cultural. Basta a gente conhecer a verdade para a verdade nos libertar da grande farsa que envolve a nossa sociedade. E é por isso que os globalistas estão desesperados para controlar a internet e para sabotar a internet, porque a internet é um meio de divulgação do conhecimento, é onde a gente encontra a informação verdadeira, ao contrário da grande mídia, que é totalmente dominada por eles, e por isso hoje eles tentam tanto dominar, censurar e boicotar a internet. Enfim, é isso. Valeu e até a próxima, né? Podem acessar o site coelhovoador.net, tem esse texto e o PDF para impressão.